E nesta noite eu estava meditando sobre tudo o que está acontecendo nesses dias. E eu dizia ao Senhor: Senhor, o que eu prego na igreja, o que eu falo para o teu povo nesta noite. E eu comecei então a meditar sobre esses dias que nós estamos passando. Nós estamos vivendo dias de desprezo, dias de afastamento. Nós estamos vendo dias de separações. Que cada dia mais a gente vê o homem separado do seu Criador. Cada dia que passa, a gente vê, principalmente nesses dias, o homem tem se distanciado de Deus de uma forma tão horrível. O homem tem desprezado Deus de uma forma tão perigosa. E eu meditava em tudo isso. Nesse período que nós estamos vivendo, são pandemias, problemas sociais, problemas, enfim, problemas sentimentais, conjugais, problemas financeiros, caos social, enfim, nós estamos vivendo todo um misto disso. E eu estava aqui a pensar, eu estava a pensar nisso tudo, e estava sozinho meditando, olhando. Eu fui comprar algo hoje e fiquei dentro do carro trancado, meditando. Eu subia os vidros e fiquei sozinho ali meditando, olhando para o infinito e pensando que Jesus está voltando. E isso é tão real, tanto quanto as pessoas que nós conhecemos, tanto quanto o mundo que a gente vive. Cada dia que passa, nós vemos a volta de Jesus se aproximando de uma forma tão clara, que eu ainda digo que muitos que estão aqui não passarão pelo vale da sombra da morte, serão arrebatados. E quem sabe, se Senhor me dê graça, eu quero ser um desses arrebatados. Quem sabe, né? Mas os dias estão sendo abreviados de tal forma, a preparação do advento do Mashiach está acontecendo de um lado, ou nos altos céus. Eu acredito que os anjos já estão preparados, Yeshua já está preparado. O tic-tac do relógio de Deus está bem alto e aumentando o seu tom. Mas de um outro lado, eu vejo também a preparação do anticristo, aquele que vai se opor à vontade de Deus, aquele que virá contra tudo que se chama Jesus e tudo que pertence a Deus. E eu estava meditando em tudo isso. Isso está muito claro e evidente. Quando este ano eu trouxe uma mensagem aqui, a mensagem da virada de ano, eu acredito, foi a mensagem da virada de ano. Eu disse que esse ano de 2022 será um ano de muitas catástrofes, de muitos sinais da natureza. E a gente viu o que aconteceu em Bahia, a gente viu que agora quase 20 pessoas, entre 19 e 20 pessoas, morreram em São Paulo devido a essa chuva que deu. Os sinais estão, a natureza está dando sinais, as nações estão sinalizando, os vulcões estão sinalizando,
os sinais de guerra e rumores de guerra. Aliás, nós já estamos vivendo uma guerra que não é uma guerra de bombas, de metralhadoras, de canhões, mas é uma guerra biológica. Enfim, tudo fala, tudo está falando, tudo ao nosso redor está falando. Porém, nós temos que ter um entendimento e compreender a voz do Senhor, a voz dos mundos. Mundo de Deus, o Senhor está dando um recado, e o mundo de Deus está dizendo: prepara-te, ó povo meu, que somos o Israel da dispensação, igreja minha, prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Mas ao mesmo tempo há uma voz infernal, há uma voz vindo do mal, dizendo: nada disso, você tem que aproveitar as oportunidades, você tem que viver, nada disso, que deixa para buscar o Senhor para depois, que primeiro eu vou cuidar dos meus afazeres, primeiro eu vou fazer isso, eu vou fazer a minha casa, vou construir, vou casar, eu vou concluir minha faculdade, vou fazer minhas viagens dos sonhos. Não precisa ter pressa, não, e olha, você tem que viver, você está na vida, neste mundo tem que viver, curte a vida, sem esse radicalismo. E nós temos ouvido, nós estamos entre essas duas vozes, uma voz que está dizendo: prepara-te, ó igreja, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Mas ao mesmo tempo, a gente está ouvindo outra voz, uma voz do mal, aqueles que se opõem a Deus, do anticristo, que já está no mundo. Ele está dizendo: não é tempo ainda não, para que isso? Jesus não vai voltar agora. Outros estão muito desprezando Deus. A incredulidade tem entrado nos corações. A falta de fé tem sido de uma forma tão grande. E nós dissemos aqui no final do ano que haveria esses sinais da natureza, sinais muito fortes. Haveria um tempo, esse é um ano olha, eu vou dizer uma coisa: ano de 2022 será um ano de muitas bênçãos para muita gente, mas será para muitos outros um ano de muito choro, de muita dor. É necessário então nós entendermos isto. E por que isso? O que eu tenho que fazer? Eu só tenho que me achegar ao Senhor. Ele disse: chegai-vos a mim, e eu me achegarei a vocês outros. Ele está dizendo para nós o buscarmos enquanto nós podemos achá-lo, porque há um tempo que ninguém mais poderá encontrá-lo. Sabe, igreja? E o Senhor continua falando. Essa voz que vem do Senhor está dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça, é tempo de ouvir, mas ouvir com o ouvido afinado com a voz celestial, com a voz do céu, com a voz do Espírito do Senhor. Não um ouvido afinado com as vozes desse mundo, porque aqui jaz o maligno. Então é tempo de pensarmos em tudo isso. E eu pensava em tudo isso na minha meditação. Eu meditava em tudo isso. E eu perguntei: mas Senhor, o que está havendo? O Senhor colocou no meu coração uma palavra. E essa palavra está no livro de Jó, no capítulo 41, no versículos 5 e 6. Diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E o Senhor dizia para mim: filho, eu venho buscar um povo que tem intimidade comigo. Eu venho buscar um povo que ouve a minha voz, porque são filhos, são ovelhas. E ele mesmo disse isso na sua palavra: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e se me seguem. Não é? A ovelha conhece
a voz do bom pastor. E o Senhor me dizia isso. Então ele me levou a esse texto de Jó. Jó chegou a dizer, em meio ao seu sofrimento, assim: eu te conhecia só de ouvir. Ou seja, quem era Jó? Um homem reto, temente, íntegro e que se desviava do mal? Muito bem. Que qualidades tremendas, que qualidades boas, não é? Mas Jó precisava de algo mais. Deus, o Abba, viu que Jó precisava de coisas maiores. Por exemplo, há pessoas que não são cristãos, que não professam a fé em nada, vivem da sua própria maneira, e são pessoas retas, são pessoas íntegras, são pessoas que temem a Deus até, e são pessoas que se desviam do mal. Porém, isso não é a garantia para a vida eterna. Isso não lhe dá garantia de vida eterna. Porque aqui Deus mostra para Satanás boas obras de quem? De Jó. Quando Deus, o Eterno, Abba, diz para Satanás: tu viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? O diabo disse: vi. Então o Senhor apresenta qualidades de obras humanas, não é? Obras humanas. Então são qualidades humanas, obras. E Tiago disse o seguinte, que fé e obras têm que andar juntas. Então não podemos ter somente obras sem uma fé patenteada por Jesus Cristo, ou em Jesus Cristo. Não podemos ter obras boas, nós não podemos somente fazer o bem, não podemos somente achar que fazermos tudo certinho vai nos dar uma garantia no céu. Não, porque a salvação, ela não é por obras humanas. A salvação, ela não é por merecimento humano. Não, é por fé, simplesmente fé. Entende isso? Então o Senhor apresenta para Jó, aliás para Satanás, essas qualidades das obras de Jó. As obras de Jó. Agora é necessário que nós tenhamos essas obras, sim, mas mais importante é isso aqui que entendeu Jó. Jó entendeu o que estava acontecendo com ele. Depois de passar por todo esse sofrimento, Jó questionava, Jó chegou a colocar diante de Deus defender a sua vida, a sua lealdade. Enfim, os amigos dele vêm e dizem: olha, Jó, tu estás assim porque tu estás em algum pecado, e Jó defende-se disto. Enfim, mas Jó, quase no final do seu sofrimento, da sua luta, ele entendeu uma coisa que ele fala aqui nesse capítulo 41, no versículo 5: eu te conhecia só de ouvir. Olha só, gente, eu te conhecia só de ouvir. Como tem pessoas assim? Como tem pessoas que só conhecem a Deus de ouvir? Como tem? Então, nesse texto, Jó fala de três coisas assim que eu achei importante frisar. Primeiro, abominar. Ele usa a palavra abominar. Segundo, ele usa a palavra pó, e ele usa a palavra cinza. Então nós vamos falar um pouco disso aqui nesta noite, e eu prometo não me demorar. E Jó diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Entende? Ver, ouvir e ver. Ouvir e ver. Veja, dois sentidos aqui entrando em ação: o ouvir e o ver, não é?
Então, a partir de agora, eu entendo que a fé nasceu no coração de Jó. Porque Jó ouvia, mas agora ele está vendo o que é a fé. Você vai me entender? O que é a fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Fé, Hebreus 11, primeiro, fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. Quando Jó diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora, mas entra como um porém, mas agora os meus olhos te veem. Então a experiência de Jó não se tratava somente de ouvir. A experiência de Jó não estava simplesmente no ouvir os seus contemporâneos, os seus passados, daquilo que fez Jesus. Porque Jó certamente ouviu a lei. A lei foi passada de um para o outro, porque é assim que são os judeus, não é? É assim que eles agem, de pai para filhos. E certamente foi passada para Jó. Jó então conhecia Deus, conhecia o Abba só de ouvir, porque ele ouvia. A lei foi passada. A gente sabe que existe a Torá escrita, que são o Pentateuco, né? Mas existe também a Torá oral. E essa Torá oral era passada de pessoa em pessoa para os judeus. E Jó ouviu a Torá oral, ouviu acerca de Deus oralmente, não é? Então ele ouvia, porém ele não via. Ele ouvia, mas não via. Entende? Por que o ver é importante? Porque o ver vai te mover a fé. Então vejam, as Escrituras nos diz que nós não andamos por vistas, mas por fé. Então o que abriu nesse instante não foi os olhos naturais de Jó, mas os olhos espirituais. Jó então começa a ver, começa a enxergar o que ele não enxergava. Ele diz: agora os meus olhos te veem. Entende isso? Então ele estava vendo no seu espírito. Ele estava entendendo agora, muito mais que uma lei oral, muito mais do que apenas ouvia. Ele tinha tido agora uma experiência com Deus de ver. Nós sabemos que as pessoas ouvem muita coisa e esquecem do que ouviram. Mas quando a gente tem a experiência de ver, é um outro fato. Então, quando a gente vê, a gente tem a certeza. Quando nós conseguimos enxergar, nós temos o alvo. Isto é algo totalmente que faz um diferencial nas nossas vidas. Bom, pessoal, ele diz aqui agora: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, quando eu meditava com Deus, com o Espírito Santo, eu cheguei a um entendimento que, Senhor, por que tanta gente está te abandonando nesses dias? Por que tanta gente está te deixando? Por que tantas pessoas estão indo para longe de ti? A gente não vê mais a fome, a gente não vê mais o desejo.
Meu Deus, é alarmante. Mas a gente já não vê mais fome e sede pela presença de Deus. A gente já não vê as pessoas querendo buscar Deus com alegria. Sabe, hoje nós estamos vivendo um tempo de morbidão espiritual, um tempo de relaxamento, um tempo de desprezo de Deus. A gente olha isso, as igrejas depois dessa pandemia que aconteceu, a gente vê as igrejas vazias. Aqueles que estavam, não estavam mais. Aqueles que estavam na igreja antes da pandemia, depois da pandemia, ou que já está passando, glória a Deus, já não voltaram mais. Outros estão tão frios como a Cordilheira dos Andes. As pessoas estão vivendo isso. A gente está vendo esses sinais hoje as pessoas, elas não estão mais fervorosas, como diz a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz isso: sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor, diz as Escrituras Sagradas. Mas quando a gente olha esse mundo, a gente olha para as pessoas, não, as pessoas não têm mais isto. O Senhor vem buscar um povo sedento. O Senhor vem buscar uma igreja. Mas que igreja é essa que o Senhor vem buscar? Uma igreja que está apaixonada, porque essa igreja é a noiva de Cristo. O Senhor vem buscar uma igreja que tem fome e sede de estar no colo, nos braços do noivo, quer estar com Ele, sabe, que anseia dia e noite, sabe que diz ainda, como dizia o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do nosso Deus. Alegrei quando me disseram, vamos à casa do nosso Deus. Sabe, hoje já não existe mais isso. Perdão. Hoje já não existe mais disso. Hoje as pessoas já não têm mais essa fome e esta sede. Como diz os Salmos, um dia na tua presença vale mais que 1000 distantes, Senhor, de ti, dos teus atos. Assim como o pardal encontrou casa, né? A andorinha, ninho para si, assim nós precisamos estar aninhado no Senhor. Nós precisamos estar na sombra do Altíssimo. Mas quando eu olho hoje, as pessoas não estão mais assim. Há um desprezo, porque as pessoas, então o Senhor tem me dito, melhor dizendo, e o Senhor respondeu ao meu coração, ao meu espírito. O Senhor respondeu ao meu espírito me dizendo que as pessoas estão assim porque elas apenas conhecem a Jesus de ouvir e não de ver. As pessoas, na sua maioria, essas que se distanciaram, que estão longe e que estão se esfriando, estão se afastando dele, porque conhecia ele apenas de ouvir. Mas o Senhor me disse que aqueles que o conhecem de ouvir e ver, esses não abandonam o Senhor, porque ninguém tira a experiência que está no nosso espírito. O que está na nossa alma pode ser roubado, pode ser tirado, mas o que está no nosso espírito, ninguém pode tirar nada, porque o que está no nosso espírito
é algo que vem do Pai, é algo que vem do Baba, é eterno. Sabe, hoje as pessoas estão assim, porque elas estão somente no ouvir, elas não entraram na dimensão do ver, e essa dimensão do ouvir é uma dimensão superficial. A dimensão do ver é uma dimensão mais profunda, entende? A dimensão do ouvir é uma dimensão mais do religioso, do seguidor. Mas a dimensão do ver é a dimensão do discípulo, aquele que ama seu mestre, quer ser como ele é. Daqui vinegantou que te venegaço dele venegai. Ai te fano gosti te cantarabassuto custo te faz. Então entenda isto, entenda. Mas Jó fala de uma outra coisa aqui. Ele fala abominação, abominar. Ele diz: por isso me abomino, por isto me abomino. Jó, ele ouviu e viu e abominou-se. Olha só que coisa interessante. Você vai entender como é interessante o nível do ver. A palavra abominar quer dizer, uma das interpretações ou definições da palavra abominar, quer dizer detestar a si mesmo. Abominar aqui está para detestar a si mesmo. Ele olha para si e se detesta a si mesmo. Eu li um livro de um pregador, que é um livro de experiência, e ele dizia o seguinte, que ele tinha medo quando ele jejuava, porque ele descobria quem ele era. Porque o jejum é para matar a carne, não é? E é no momento do jejum que a carne se levanta. Quantos de vocês, em meio ao jejum, não ficaram tão na carne querendo ser o leão da selva? Quantos de vocês, em meio ao jejum, não se levantou um mal dentro de você, querendo acabar com tudo? Por isso me abomino, por isso me detesto. Foi isso que Jó disse. Veja bem, quando nós estamos na dimensão do ver, ele disse: eu te conheci apenas de ouvir, mas agora meus olhos te veem e tudo se esclarece. Quando nossos olhos veem, tudo fica claro, tudo fica definido para nós. Nós sabemos qual é o alvo, nós sabemos distinguir. Entende isto? E aqui ele diz que a partir do momento que ele viu, que ele teve a experiência do ver, ele logo abomina a si mesmo. Porque quando nós entramos na experiência do ver, a primeira coisa que a gente faz é olhar para dentro de nós mesmos. O Espírito te faz enxergar com quem você é. A Bíblia diz pelo apóstolo Paulo, lá em Coríntios capítulo 11, o homem examine-se a si mesmo. O homem se examine a si mesmo. Examinar a si mesmo é olhar para dentro de você, quem você é, quem eu sou em Cristo, quem eu sou em Jesus. Quem é Jesus para mim, o que eu sou para Ele. Estou bebendo a água da minha querida esposa. Aleluias. Louvado seja Deus. Estão entendendo, gente? Nessa noite eu estou numa pregação bem didática. Entende?
ele diz assim: eu me abomino, eu me detesto a mim mesmo, porque sei quem eu sou. Esse é um tempo de nós abominarmos a nós mesmos. Esse é um tempo do estrela descer do pódio. É isto. Porque o que tem hoje, gente, o que tem de gente, sabe, sendo super estelar, né? É tempo de descer do pódio. É tempo de você entender que não é a sua beleza, não é o seu dinheiro, não é as suas posses, não é nada disto que vai levar você a um nível maior de comunhão com Deus. Enfim, o que vai valer agora é a experiência com Ele, não somente de ouvir, mas de ver a Ele. E aqui Jó disse o seguinte: primeira coisa que ele disse é: abomino-me. Abominar quer dizer detestar a si mesmo. Mas existe uma outra palavra que eu grifei nesse texto, no versículo 6, diz assim: e me arrependo no pó. E a outra palavra é na cinza. Pó e cinza. Pó e cinza. Gente, pó é a nossa natureza. É o estado de humilhação. É isto. Quando ele está falando pó, aqui está para a natureza dele, o estado de humilhação. A Bíblia diz, as Escrituras diz, que o pó volta à terra como era, e o Espírito volta, e o Espírito a Deus que o deu. Sabe qual é o estado final de um homem? Você pode ter muito dinheiro, muita riqueza. Existe uma música, tem um louvor, um cântico que diz isso. Do que adianta ter muitos amigos, ter muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. Sabe, não adianta você ser famoso, não adianta você ser o que seja diante dos homens. Isto tudo acaba no mesmo lugar, na humilhação. Os príncipes, os reis, os doutores da lei, os ministros, os superiores, aqueles que estão acima de todos, todos têm uma natureza que se chama pó. E sabe como termina? Termina tudo destruído por tapurus, lama, e depois vira pó. Depois vira pó, barro, areia, barro. É isto. E aqui está Jó falando desse estado: e me abomino, por isso me abomino e me arrependo no pó, na humilhação da minha velha natureza. É preciso você entender isso. Da sua natureza você é pó, e precisa se humilhar como pó. É preciso prostrar-se diante daquele que é Senhor. Por último, ele diz assim: me arrependo no pó e na cinza. Cinza aqui fala de morte, fala de um estado final. Cinza, acabou. Cinza aqui fala do estado de cada um, de morte, não é? E sabe em que está atrelado isso? Nesse texto, entendo eu, que Jó está morrendo no pó, na velha natureza, porque aqui ressuscita-se um novo Jó. Uau! Que revelação essa, gente! Que tremenda revelação! Eu entendo que quando ele diz eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza, ele vai ao último estágio de humilhação.
Ele está vendo que a natureza dele é carnal, é ruim, é mundana, e ele entende que tudo isso acaba em morte, e ele se humilha diante de tudo isso, e ele morre agora para nascer um novo Jó. Aqui Jó está renascendo. Aqui Jó está ressuscitando. Aqui Jó está sendo transformado. Aqui Jó chega no cume da experiência. Sabe por quê? Porque aqui Jó disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem, ou seja, experiência com Deus. Romanos capítulo 5, lá no verso 3 e no verso 4, está falando disso. Romano fala, carta de Paulo a Romano diz assim: a perseverança produz a experiência, e a experiência é esperança. Escute bem, isso tudo, Romanos 5, 3 e 4, retrata a vida de Jó. Jó perseverou em entender, Jó perseverou em humilhar-se, Jó perseverou em reconhecer que Deus é tudo e ele era nada. Jó perseverou em reconhecer que ele é pó e cinza, que ele se detestava a si mesmo como pessoa. E Jó chega no clímax, então, da perseverança. E essa perseverança deu a ele uma experiência. Por isso ele disse: eu te conhecia só de ouvir, mas os meus olhos agora te veem. Agora sim, eu te vejo. Entende? Então essa perseverança produziu uma experiência. E o que essa experiência trouxe a Jó? Trouxe a esperança, trouxe a fé, porque o estado de Jó mudou completamente. Deus virou o cativeiro de Jó, Deus transformou a vida de Jó. A partir desse momento, a partir desse reconhecimento, Deus ressuscitou-se de volta. Jó teve filhos e filhas, os bens de Jó foram restituídos 2 vezes mais, porque Deus é fiel. Quando o homem entende isto, quando o homem entende e entra nesse aspecto, a perseverança, a experiência e a esperança virão e produzirão algo tremendo na tua vida. Por isso, nesta noite, eu deixo essa palavra para você. Por isso, nessa noite, eu vim aqui trazer esse recado de Deus para você. Por isso, nessa noite, eu venho para te dizer, é hora de nós vivermos uma experiência com Deus. Por isso eu vim aqui para te dizer que é tempo de você sair do princípio da religiosidade. Jó guardava todos os preceitos da lei do Senhor, porém Jó não tinha uma experiência, não tinha algo que ele fizesse, que concretizasse a sua fé, além do ouvir. Por isso eu vim aqui nesta noite de dizer: é tempo de nós buscarmos viver essa experiência com Deus,
sabe? E você deve estar perguntando: como eu posso viver essa experiência com Deus? A primeira coisa que você tem que fazer é abominar a você mesmo. A primeira coisa que você, porque certamente a maioria das pessoas, quando tem uma experiência com Deus, elas têm uma visão, elas têm uma experiência disso ou daquilo, elas se exaltam e acham que são maiores, que são mais poderosas, que são mais espirituais, são isso, são aquilo. Isso faz com que você caia por completo e não tenha mais nada disso e seja uma presa enganada pelo inimigo. Mas quando você se abomina, isso é diferente. Primeiro estágio é o da abominação. Abominar-se a si mesmo, detestar você, ver que você não presta, ver que você é falho, ver que você precisa do Senhor, estar constantemente entendendo isto, que você não tem nada, que você não é nada, nada se não fora a misericórdia e a graça do Senhor. Segunda coisa que você tem que fazer é se arrepender. Mas se arrepender como, meu irmão? Se arrepender no pó, e pó fala da nossa natureza, do nosso estado de umidade, de humilhação. É se humilhar ao pó mesmo, é voltar a ser pó. E terceira coisa é entender que tudo é cinza, tudo acaba, tudo perece. E se você está de pé, é porque o Senhor tem algo na tua vida, é porque o Senhor tem algo ainda para ti. Então, queridos, por fim, persevere. Não importa o que você está vivendo, persevere. Não importa o que você está passando, persevere, porque essa perseverança vai trazer uma experiência com Deus tão tremenda, e essa experiência com Deus vai trazer uma esperança, uma fé que ninguém poderá. E a Bíblia diz, as Escrituras diz que não há altura, não há profundidade, não há largura, nada vai poder nos separar do amor que está em Cristo Jesus, por meio da nossa fé. Amém? Essa palavra eu quero deixar no teu coração nesta noite. Essa palavra eu quero deixar semeada no teu espírito nesta noite. Não na tua alma, mas no teu espírito, para que ela dê fruto a 100 por 1, em nome de Yeshua, o Mashiach. Eu quero